Mas você, Quem você é? quem você é? Pelo menos escolha um crente e diga assim: e você? Ótima pregação. Quem você é? Senta aí para a gente entender esse Baseado num negócio. texto de Atos. E você? Quem você é? Todo culto, irmãos, ele tem uma temática, isso é inevitável. Tem alguns cultos, se a gente forçar muito a porta do céu, ela acaba fechando. Tem alguns que, sem precisar forçar, ela se abre espontaneamente. Quando a gente vem à casa de Deus, a gente vem com um propósito, isso é inevitável. Cada um aqui nessa tarde veio dar a Deus a glória que lhe é devida. Haja visto que estamos cercados de tantas lutas, provas, dificuldades. Sempre existirão gigantes, embates. Essas coisas são normais acontecendo, principalmente na vida do crente. E parece que de vez em quando Jesus bota a gente dentro do liquidificador e bate. Testa a gente para ver se vai sair algum suco perfeito para ele saborear a vitória que ele vai entregar em nossas mãos. Só que as dificuldades da vida têm nos feito, principalmente nesse século presente, perder algumas questões que estão imbuídas e embutidas dentro dessa palavra, e o grande perigo é que estamos deixando essas coisas de lado. E quando nós começamos a deixar algumas coisas que estão escritas na palavra de Deus, nós começamos a perder a nossa fé. E nós somos alvo muito fácil para algumas heresias que acontecem no nosso meio. Uma certa vez alguém me disse que escrevendo no papel os meus pecados e lançando dentro de uma fogueira, os meus pecados seriam perdoados. E eu questionei ele perguntando se é a caneta e o papel ou o sangue de Jesus que perdoa os meus pecados. E ele disse: isto aqui que eu estou ensinando a você é uma nova dimensão que Deus me deu. Eu disse: então a gente está em dois mundos. Você está no mundo que seu Deus fabricou, e eu estou no mundo que Deus ainda está no comando de todas as coisas. E quando a gente começa a entender já que a vida nos sufoca, batendo com força, e se a gente não tiver estrutura, a gente desmorona, a gente começa a ter fé naquilo que a palavra de Deus nos promete. Jesus nunca disse para mim e para você que o evangelho seria fácil. Jesus não disse isso para mim. Ele disse que o reino de Deus é tomado. Vamos lá, o reino de Deus é tomado. Para ver se você está acordado, o reino de Deus é tomado. O reino de Deus é tomado à força. Vai ter um momento que eu vou preparar minha água de coco, a minha rede, e eu vou descansar. Mas esse momento vai ser no céu, irmãos. Isso é inevitável. Enquanto eu estou nessa terra, eu sou fadado a brigar constante com o reino de Deus. E essa questão da briga com o reino de Deus, eu dei até risada quando a pastora disse: pegue o seu bico e joga fora. Lá cá tem um bico grandão, irmão. De vez em quando ele aparece e eu digo a ela: tira o bico, porque o negócio não dá certo, não. Então a gente para entender que, como seres humanos naturais que nós somos, nós vamos ter tudo isso acontecendo. Só que a gente começa a entender que algumas questões são de particularidade do mundo espiritual, porque o mundo físico é aquele que eu consigo pegar, é aquilo que eu consigo tatear, é aquilo que a minha mão alcança, é aquilo que os meus pés chegam, e isso, pela minha força humana de dizer, eu consigo compreender e fazer alguma coisa acontecer. Para você ter ideia, ontem à noite eu recebi a notícia que o meu garoto passou no IFBA, Instituto Federal da Bahia, e aí eu dei glória a Deus. E embaixo estava escrito: compareça no dia seguinte, 11 horas da manhã, para apresentar toda esta documentação. E eu disse: meu Deus, é impossível, humanamente falando, eu apresentar isso aqui, porque além de agora estar tudo fechado, amanhã de manhã, o horário que foi me dado, eu preciso me deslocar para 3 lugares, e o quarto é aqui onde eu estou. E eu disse: Senhor, se o Senhor não entrar em ação para resolver, eu simplesmente estou de mãos atadas. Mas como diz o adágio popular, que ter um amigo é muito melhor do que você ter dinheiro, então, como pessoa natural, eu fui atrás dos amigos. Fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro. Resolveu-se, a documentação chegou na minha mão, que é uma documentação para ser preparada daqui a 4 meses, chegou à minha mão em menos de 3 horas. Então, aquilo que tem ao nosso alcance, que a gente chega, que a gente pega, que a gente consegue alcançar, a gente consegue resolver.
Mas a questão do nível espiritual é totalmente diferente. Existem ambientes que quando o céu toma ação, você sente palpável isso na sua alma. O seu corpo arrepia, você dá vontade de chorar, você tem a intenção de correr, daquele helicóptero espiritual, dá lugar para Deus mesmo. Você sente nas asas do querubim. Mas tem ambientes que são ambientes pesados, que você sai com dor de cabeça, você sai triste, amargurado, e chega em casa, parece que um saco de cimento foi montado nas suas costas. E você começa a entender que essas questões de níveis espirituais só vai ser discernida quando você compreender ela a nível espiritual. Porque se você agir pela sua força, pela sua emoção, você não vai chegar em lugar algum. São dois mundos diferentes. Perceba que tudo na nossa vida tem um ponto crucial, passamos ao meio e do meio para o final. A tendência é boa começar, permanecer no meio muito melhor. Mas a Bíblia diz que o início ou o fim de todas as coisas é o melhor. Hein? O final de todas as... Só que tem gente já daqui começa, mas não termina. Tem gente até que age, mas ela não consegue chegar ao denominador comum. Quando eu paro para ler aqui o texto que eu dei a vocês, você vai perceber que o apóstolo Paulo, a certa época, pelo fator de ele ser ensinado por um homem chamado Gamaliel, ele só conhecia a lei do tabelionato. E a lei do tabelionato era a seguinte: olho por olho, dente por dente. Então Paulo foi um homem sisudo, carrasco, provedor daquilo que ele aprendeu, e ele precisou devolver isso na maneira que ele entendeu. Você para perceber que Gamaliel e a lei, os doutores do local, disse: olha, esta igreja, esse povo que está aparecendo, está atrapalhando o nosso negócio. Então você precisa tomar uma tendência. E Paulo disse: para tomar tendência, você fica tranquilo. De olho por olho eu entendo, e dente por dente eu entendo. Em outras palavras, Paulo disse: dá cacetada é comigo mesmo. Dê aí a legalidade que eu parto para dentro e resolvo esse negócio. Só que a coisa começou a ir a dois níveis, irmãos. Há um nível espiritual e há um nível material. Ao nível material, ele começou a perseguir a igreja. Ele começou a trazer atrocidade no meio do povo. Ele começou a trazer um terrorismo no meio da localidade. Ao ponto do próprio Deus, em Atos, capítulo de número 9, descer para intervir em relação a isso. E Deus disse: olha, você está tentando macular, manchar a minha igreja. Então eu preciso aqui agora te dizer que a igreja tem dono. Olha aí ao ponto. Te dizer que a igreja tem um dono. Vou repetir para você dar um glória. Você precisa entender que a igreja tem um dono. Então Jesus desce, permite ele ficar cego. E a Bíblia diz que posterior, alguns capítulos lá na frente, Deus chama Ananias e desce aí, rapaz. Ora por Saulo. Ananias disse: esse cara vai me bater, vai dar um cascudo, eu vou tomar uma porrada no meio do caminho. Jesus disse: não, fica tranquilo. Você agora vai lá, impor as mãos sobre ele, ele vai sentir na alma o que é ser crente de verdade. Se ele batia, alguém vai bater nele. Se ele fazia atrocidade, alguém também vai tocar terror em cima dele. Então ele vai começar a sentir na pele o que é esse negócio de evangelho. Então Paulo começa a se destacar no meio da igreja. O que é que acontece? Paulo, no meio do destaque, começa a, em vez de ganhar amigos, ganha inimigos. E isso me deixa muito triste, porque não era fora, estava dentro da igreja. Então Paulo começou a colocar na sua cabeça: já que eu estou aqui, em vez de ganhar amigos, eu estou ganhando inimigos, eu preciso sair para que o evangelho possa ser expandido e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Então Paulo parte como se fosse no dia de hoje, com a caixa de folheto na mão, entra becos e vielas, prega o evangelho, e aonde ele chega, ele estabelece a igreja. E nesse interim de Paulo estabelecer a igreja, as coisas não acontecem da noite para o dia. Você para entender aqui que em Atos capítulo de número 19, ele vai passar 90 dias só estudando a localidade, para saber a sua cultura, saber qual é o seu povo, a religião que eles acreditavam e de que maneira ele poderia pregar o evangelho. Enquanto Paulo faz tudo isso, a Bíblia Sagrada diz que ele encontra os apóstolos, encontra os discípulos, encontra algumas pessoas. E a pergunta de Paulo é simples: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram em Jesus? E eles, como não tinham uma experiência particular do preenchimento do Espírito Santo, eles disseram: na realidade, eu não sei nem quem é o Espírito Santo. Aí Paulo disse: já que vocês não conhecem, em que batismo vocês foram batizados? Ele disse: olha, Paulo foi batizado no batismo de João. Aí Paulo disse: graças a Deus, automaticamente foram o batismo no arrependimento. Mas por esse tempo Deus me trouxe aqui para que vocês fossem batizados no Espírito Santo.
E quando Paulo chega, parece que Paulo sacou ali, ó, no seu paletó espiritual, uma bola de fogo e largou uma bomba, profeta. E a Bíblia diz que eles pulavam, rodavam, falavam línguas estranhas, profetizavam. E a Bíblia diz que Paulo começou a discernir, olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então Paulo começou a ensinar a igreja, olha, aquilo que está ao seu alcance você pega, você conquista, você vai, mas aquilo que não está ao seu alcance você ora, clama, intercede, para que o alto céu entre em ação. Paulo estava dizendo para mim e para você mais ou menos o seguinte: nós estamos cercados de uma tão grande de testemunhas essas, seja o ocular, como eu e você estamos enxergando, mas testemunhas espirituais. Enquanto Paulo chega nessa cidade, a Bíblia diz que o povo começou a falar mal do caminho. Aí Paulo disse: eu não posso dar a minha pérola aos porcos, vamos fazer o seguinte, vamos embora daqui, mas vamos procurar uma localidade que aprenda, que conheça o Evangelho. E a Bíblia diz que durante 90 dias Paulo está pregando, falando acerca do caminho, mas Paulo encontra uma escola chamada Escola de Tirano. E qual era a Escola de Tirano? Era uma reunião que todo mundo se reunia com 3 propósitos. Primeiro, para discutir acerca de alguma coisa que acontecia na sociedade. Segundo, para discutir sobre um tema atual. E terceiro, para falar de uma nova religião. Então Paulo passa ali praticamente 2 anos e mais um pouquinho falando acerca do reino. Enquanto Paulo está falando, enquanto Paulo está pregando, a Bíblia Sagrada vai dizer que pelas mãos de Paulo, Deus fazia coisas extraordinárias, ao ponto dos seus lenços e aventais serem levados, passados sobre os endemoniados e eles eram libertos, passados sobre os enfermos e eles eram curados. Só que de repente, no meio da multidão, o texto sagrado vai dizer, é a Bíblia que está relatando, que de longe alguém está enxergando, observando a vida de Paulo. Então, levante aqui a sua mão ao céu, bote no ombro do crente que está no seu lado e diga: você está sendo observado. Diga: você está sendo visto. E a Bíblia diz que enquanto Paulo está pregando, ali estão os filhos de Seba observando se o poder estava no lenço ou na autoridade de Paulo.